Ela perdeu tudo por fazer o que era certo, mas em apenas 6 minutos o destino deu uma reviravolta que ninguém poderia imaginar. Raquel trabalhava há 2 anos como garçonete no restaurante Sabor em Tradição, um dos mais movimentados da cidade. Apesar de seu sorriso constante e da atenção com que servia os clientes, sua rotina era marcada por um ambiente opressor. O gerente, Cláudio, era conhecido por seu comportamento rígido e mesquinho, sempre pronto para criticar e impor sua autoridade. Numa tarde especialmente agitada, Raquel notou um menino franzino e descalço, parado próximo à entrada do restaurante. Gabriel, como ela descobriria mais tarde, olhava para os pratos nas mesas com os olhos cheios de fome, mas não ousava se aproximar. Com o coração apertado, Raquel decidiu agir. Ignorando as regras de Cláudio, ela foi até a cozinha e preparou um prato de comida. Ao entregá-lo ao menino, ela disse: "Aqui, come devagar, tá bom?" O menino começou a comer imediatamente, suas mãos trêmulas segurando os talheres. Raquel sentiu uma mistura de alívio e tristeza ao vê-lo tão necessitado. Mas, antes que pudesse voltar ao trabalho, uma voz fria cortou o momento. "Raquel, o que você pensa que está fazendo?" Era Cláudio, de braços cruzados e expressão de desaprovação. Ele havia visto tudo, e a atmosfera do restaurante parecia congelar. Cláudio cruzou o salão com passos firmes e a fúria estampada no rosto. Seu olhar frio varreu o restaurante, silenciando o burburinho dos clientes. Quando parou diante de Raquel, sua voz cortou o ambiente como uma lâmina. "Raquel, o que é isso? Quem você pensa que é para dar comida de graça?" Ela sentiu o rosto queimar, de vergonha. Sabia que a situação poderia sair do controle, mas também sabia que não poderia ficar calada. Ainda assim, respirou fundo antes de responder, tentando manter o tom calmo. "Cláudio, ele é só uma criança. Ele estava com fome parado na porta." Eu não podia ignorar. Cláudio soltou uma risada sarcástica que ecoou pelo salão, chamando ainda mais atenção. Alguns clientes mais próximos pararam de comer, curiosos pela cena que se desenrolava. "Você acha que este restaurante é uma instituição de caridade?" Ele retrucou com deboche. "Aqui não tem nada de graça, Raquel. Cada grão de arroz é pago por quem entra aqui com dinheiro no bolso." Raquel tentou argumentar. "Cláudio, às vezes, um pequeno gesto pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Ele estava faminto. É só um prato de comida." "Não me interessa!" Cláudio a interrompeu, erguendo a voz. "Você está aqui para trabalhar, não para bancar." A salvadora. "E que sirva de lição. Não vou tolerar funcionários que acham que podem fazer o que quiserem." Raquel sentiu as lágrimas se formarem, mas não podia dar o gosto a ele de vê-la chorar. Ela ergueu o queixo, decidida a não recuar. "Cláudio, eu não fiz isso para desafiar você ou as regras do restaurante. Fiz isso porque era o certo. Eu não poderia virar as costas para uma criança que claramente precisava de ajuda." Cláudio estreitou os olhos, a raiva evidente no rosto. Ele sabia que as palavras de Raquel eram verdadeiras, mas sua arrogância não o deixava ceder. Virou-se para os clientes que observavam e soltou: "E vocês? Acham justo? Acham que alguém pode dar no que não é dela?" O silêncio foi desconfortável. Algumas pessoas desviaram os olhos, outras pareciam desconcertadas, mas ninguém respondeu. Ele voltou-se para Raquel com um sorriso de vitória e disse, em um tom gélido: "Muito bem. Se você gosta tanto de ajudar, vá fazer isso fora daqui. Está demitida." Raquel sentiu o mundo desabar sob seus pés. Por um instante ficou paralisada. Tentou falar, mas Cláudio não lhe deu tempo. "Tire o avental e saia. Agora." A humilhação era insuportável, mas Raquel não deixaria que Cláudio tirasse sua dignidade. Com as mãos trêmulas, ela retirou o avental e o colocou sobre o balcão. Antes de sair, virou-se para Gabriel, que olhava a cena assustado, e deu um sorriso consolador. "Come devagar, tá bom? Vai ficar tudo bem."
Gabriel segurava o prato como se fosse um tesouro, os olhos arregalados cheios de gratidão e tristeza. Raquel saiu do restaurante com o coração pesado e os olhos marejados. Enquanto isso, Cláudio sorria satisfeito, voltando para o salão, como se tivesse feito a coisa certa. Mas o que ele não percebeu foi que um dos clientes, Fábio, havia assistido a tudo. Ele largou os talheres e observou Cláudio, com um olhar sério, como se calculasse cada detalhe. Algo dentro dele dizia que aquela situação precisava de um fim, e ele sabia exatamente como resolver. Do lado de fora do restaurante, Raquel caminhava lentamente pela calçada. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. O vento batia em seu rosto, misturando-se às lágrimas que ela não conseguia mais segurar. A humilhação que acabara de sofrer ecoava em sua mente como uma ferida aberta. Ela pensava em Gabriel, aquele menino tão magrinho e carente, e se perguntava se tinha realmente errado ao ajudá-lo. A fome estampada nos olhos dele ainda parecia mais importante do que qualquer regra imposta por Cláudio. Fiz o certo, sussurrou para si mesma, tentando acreditar em suas próprias palavras. Dentro do restaurante, Cláudio caminhava pelo salão com ares de triunfo. Ele olhava para os clientes e funcionários como quem dizia: aqui quem manda sou eu. Alguns garçons evitavam encará-lo, receosos de se tornarem o próximo alvo. Fábio, um cliente habitual que almoçava no restaurante quase todas as semanas, não tirava os olhos de Cláudio. Ele era um homem bem-sucedido, conhecido por sua discrição e bom coração, e sempre observava com atenção o que acontecia ao seu redor. Durante meses, Fábio havia percebido a maneira mesquinha como Cláudio tratava seus funcionários. Ele já tinha visto garçonetes saírem do trabalho aos prantos, e algumas até eram substituídas em poucos dias. Mas desta vez, o que presenciou foi além. A coragem e bondade de Raquel, confrontadas com tanta crueldade, mexeram com ele de uma forma diferente. Fábio deixou o guardanapo sobre a mesa e pediu a conta. Ele sabia que aquele momento era decisivo. Enquanto observava Cláudio dar ordens ríspidas aos outros funcionários, uma ideia começou a se formar em sua mente. Essa história não termina assim, pensou consigo mesmo, enquanto deixava uma gorjeta generosa na mesa e saía do restaurante. Do lado de fora, Fábio avistou Raquel sentada em um banco próximo. Ela olhava para o nada com o semblante abatido. Ele se aproximou, hesitante, mas determinado. Com licença, disse ele com um tom gentil. Você é a garçonete que trabalhava no restaurante, certo? Raquel levantou os olhos, surpresa. Sim, mas agora acho que é mais certo dizer que eu trabalhava lá. Fábio sorriu, tentando transmitir algum conforto. Eu vi tudo o que aconteceu. Foi muito injusto. Quero que saiba que admiro muito a sua coragem. Raquel não sabia o que dizer. Por um instante, aquela pequena demonstração de apoio foi como um alívio em meio à tempestade. Obrigada, respondeu ela com a voz embargada. Fábio olhou para o restaurante ao longe, com uma expressão séria. Ele sabia que algo precisava ser feito, mas não era hora de revelar seus planos. Só saiba que, às vezes, a vida nos testa, mas tudo pode mudar quando menos esperamos. Raquel olhou para ele confusa, mas algo no tom de Fábio despertou uma fagulha de esperança. Ele se despediu com um aperto de mão firme, enquanto ela ainda tentava entender o significado de suas palavras. No fundo, Fábio sabia que não poderia simplesmente ignorar o que tinha visto. E em poucos minutos, ele já estava dando início ao plano que mudaria tudo para sempre. Poucos minutos depois de sair, Fábio voltou ao restaurante. Ele entrou com passos firmes e uma expressão que misturava determinação e calma. Os clientes que ainda estavam no salão notaram sua postura diferente, mas ninguém entendeu o motivo de sua volta repentina. Cláudio, do outro lado do salão, viu Fábio se aproximando e apressou-se para atendê-lo.
Afinal, Fábio era um cliente importante, sempre gastava bem e deixava generosas gorjetas. Fábio, algum problema? Esqueceu algo? Perguntou Cláudio com o tom falsamente amigável que ele sempre reservava para clientes que considerava valiosos. Fábio o encarou por alguns segundos antes de responder, como se pesasse cada palavra. Na verdade, Cláudio, há algo que precisa ser resolvido aqui. O gerente franziu o senho, confuso, mas manteve a postura. Claro, senhor. O que posso fazer? Por você? O salão ficou em silêncio. Alguns clientes que ainda estavam no local pararam de comer. E até os garçons se aproximaram discretamente, curiosos para entender o que estava acontecendo. Fábio tirou do bolso um cartão de visita e o colocou sobre a mesa mais próxima. Com uma calma impressionante, ele disse: Sou empresário, Cláudio. Tenho negócios em vários setores, inclusive no ramo alimentício, e hoje decidi que vou comprar este restaurante. O rosto de Cláudio se contorceu em surpresa. Por um momento ele tentou rir, achando que era uma brincadeira. O senhor quer comprar o restaurante? Gaguejou, sem acreditar. Isso mesmo, já entrei em contato com o dono. Continuou Fábio, ignorando a expressão incrédula de Cláudio. A negociação foi rápida e os documentos estão sendo finalizados neste momento. O gerente olhou ao redor, buscando apoio, mas ninguém disse nada. Os funcionários pareciam atônitos e os clientes observavam com curiosidade crescente. Espere, isso não faz sentido. Cláudio tentou argumentar, mas Fábio o interrompeu com firmeza. Faz muito sentido. Venho frequentando este lugar há meses e vi o suficiente para tomar essa decisão. Vi como você trata seus funcionários, como cria um ambiente de medo e opressão. E hoje, ao presenciar o que aconteceu com aquela garçonete, decidi que era hora de agir. Cláudio ficou vermelho, não apenas de raiva, mas de vergonha. Ele abriu a boca para responder, mas Fábio foi mais rápido. Não se preocupe, Cláudio. A partir de hoje, você não precisa mais se preocupar com a administração deste restaurante. Está dispensado. O impacto das palavras de Fábio foi imediato. Um murmúrio atravessou o salão e os garçons trocaram olhares, incrédulos e aliviados. Cláudio, por outro lado, parecia congelado no lugar. Você não pode fazer isso! Ele protestou, finalmente recuperando a voz. Isso é um absurdo! Fábio deu um passo à frente. Seu tom sereno, mas inegociável. Posso e já fiz. Está fora, Cláudio. Agora sugiro que você saia antes que eu chame alguém para escoltá-lo. Sem alternativa, Cláudio agarrou seu casaco e saiu apressado, lançando olhares de fúria para todos. Fábio suspirou e olhou ao redor. Agora o restaurante estava em suas mãos, e ele sabia exatamente quem merecia uma chance de liderá-lo. Com Cláudio finalmente fora do restaurante, Fábio assumiu o controle da situação. Ele subiu em uma pequena plataforma próxima ao balcão e chamou a atenção de todos, desde os clientes até os funcionários que ainda pareciam estar digerindo o que acabara de acontecer. Atenção, por favor! Começou ele, com um sorriso tranquilo, mas firme. Como vocês já devem ter percebido, a partir de agora, este restaurante tem um novo dono. Os clientes aplaudiram discretamente, enquanto os funcionários se entreolhavam, aliviados, mas também incertos sobre o futuro. Fábio olhou para os garçons e cozinheiros, notando o cansaço em seus rostos. Ele sabia que precisava reconquistar a confiança de todos. Quero deixar algo muito claro, continuou ele. Este lugar será diferente. Será um ambiente de respeito, onde o trabalho em equipe e a dignidade de cada um serão prioridades. Os funcionários começaram a relaxar. Alguns até esboçaram sorrisos, mas ninguém estava tão surpreso quanto Raquel, que observava tudo de longe, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo. Fábio desceu da plataforma e foi até ela, seu olhar caloroso e determinado. Raquel, posso falar com você um instante? Ela hesitou por um momento, mas concordou, ainda desconfiada. Claro, senhor Fábio. Ele sorriu. Por favor, só Fábio.
Fábio respirou fundo antes de continuar. Eu acompanhei o que aconteceu hoje. Na verdade, já vinha observando a forma como o Cláudio tratava os funcionários há algum tempo, mas foi o seu gesto de compaixão e a coragem que você teve para fazer em que era certo que me fizeram tomar essa decisão. Raquel olhou para ele, ainda sem saber onde aquilo iria parar. E o que isso significa? Perguntou, sua voz baixa, quase com medo de ouvir a resposta. Fábio sorriu novamente, mas dessa vez havia um brilho de determinação em seus olhos. Significa que quero que você assuma o cargo de gerente deste restaurante. Raquel arregalou os olhos, surpresa. Eu? Gerente? Sim, respondeu Fábio sem hesitar. Você tem tudo o que é necessário: bondade, ética e a capacidade de lidar com pessoas de forma humana. Isso é o que realmente importa. Raquel sentiu as lágrimas começarem a cair, mas desta vez eram de alegria. Eu não sei nem o que dizer. Obrigada. Muito obrigada, Fábio. Não precisa me agradecer, respondeu ele. Só quero que você continue sendo quem você é. Esse restaurante precisa de uma líder como você. Os funcionários começaram a aplaudir. E até os clientes se juntaram à comemoração. Pela primeira vez em muito tempo, Raquel sentiu que seu valor como pessoa e profissional havia sido reconhecido. E, enquanto o restaurante começava uma nova fase, ela sabia que aquela decisão mudaria não só sua vida, mas também a de todos que trabalhavam ali. O sabor em tradição nunca mais seria o mesmo. Sob a nova liderança de Raquel, o ambiente no restaurante passou a ser transformado, não apenas pela gestão, mas pela forma como as pessoas se sentiam respeitadas e valorizadas. Fábio, de longe, acompanhava tudo com satisfação, sabendo que havia feito a escolha certa. Raquel trabalhou incansavelmente, mas agora, com um propósito renovado. Ela tratava cada funcionário com respeito, buscava ouvir suas sugestões e dava espaço para que todos se sentissem parte de algo maior. Os clientes notaram a mudança imediata. O restaurante, que antes era um lugar de tensão e medo, agora exalava uma energia acolhedora e alegre. Enquanto isso, Cláudio, que antes pensava ser invencível, passou a ser uma sombra distante na memória de todos. Raquel nunca se vangloriou da sua vitória, mas sabia que sua decisão de agir com compaixão e coragem havia levado a um futuro bem diferente. Em uma noite tranquila, Fábio fez uma última visita ao restaurante. Ele se aproximou de Raquel, que estava organizando as mesas. Raquel, eu só queria dizer o quanto você fez a diferença aqui. Tenho certeza de que o seu futuro será brilhante, porque você tem algo que não se compra: caráter. Raquel sorriu, com o coração cheio de gratidão. Obrigada, Fábio. Mas, na verdade, quem tem feito a diferença é a equipe. Sem eles, eu não seria nada. Fábio olhou para ela com um sorriso sincero. Essa humildade é uma das coisas que mais admiro em você. Não se esqueça nunca. Fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, sempre traz recompensas. E você já recebeu a sua. Raquel olhou para os funcionários ao redor, todos trabalhando juntos como uma verdadeira equipe. Ela sabia que a lição que aprendera de tudo aquilo não era apenas sobre superação pessoal, mas sobre a força da bondade, da justiça e da coragem de fazer o bem. O restaurante prosperou e se tornou um local de referência, não apenas pela comida, mas pelos valores que ele transmitia. E Raquel, agora gerente, sabia que seu maior prêmio não estava no sucesso material, mas na mudança que ela havia proporcionado na vida das pessoas ao seu redor. A justiça havia sido feita, e a vida, como sempre, tinha a incrível capacidade de recompensar quem segue o caminho da integridade. E você, o que faria se estivesse no lugar de Raquel? Até onde iria para ajudar alguém em necessidade, mesmo sabendo das consequências? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta.